Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje de sexta-feira, dia 8 de setembro, e como tal fazemos aquele balanço de como foi a semana no campo econômico, no lado político, aqui no exterior. E eu vou começar lembrando que tivemos uma semana bastante complicada, de muitos eventos no campo político e também no econômico, aqui e no exterior. Feriado logo no início do período nos Estados Unidos, o Dia do Trabalho, feriado de 7 de setembro por aqui, com uma sexta-feira enforcada, e para complicar mais um pouco, no final de semana passado, a Coreia fez novos testes balísticos, testes com mísseis, trazendo tensões geopolíticas e aversão ao risco nos mercados. Por aqui, no campo político, muitas situações tensas. A Lava Jato fez novas incursões sobre compra de votos para as Olimpíadas. Tivemos ainda o sigilo quebrado em áudios produzidos pela JBS. O ministro do STF pediu a prisão de Joesley Batista e Salt. Também o ministro Fachin acatou a denúncia contra Lula, Dilma e mais uma pleiade de membros do PT. E Gedel Vieira Lima acabou sendo preso no último dia da semana por conta daqueles 51 milhões de reais achados num apartamento, num flat, cuja propriedade foi atribuída a Gedel. Já o ex-ministro de Lula e Dilma, Antônio Palocci, parece ter entregue de bandeja a cabeça do presidente, complicando ainda mais a situação do ex-presidente, que vai depor no próximo dia 13 de setembro. Curiosamente, também a leitura dos mercados com relação aos novos áudios da JBS acabou sendo positiva. A coletiva de Rodrigo Janot, da PGR, trouxe de volta para falar a corrupção de membros do Ministério Público, do Judiciário, e acabou enfraquecendo uma nova denúncia contra Temer, e isso acabou, na leitura, facilitando negociação e aprovação de medidas no Legislativo. Os mercados reagiram com boas altas, como nós vamos ver. O presidente Temer, em visita à China durante a semana, ele já está de volta, e reunião também dos BRICS, relatou contatos de grande interesse com os chineses por trabalhar em concessões, em infraestrutura, e isso certamente é muito importante para o país. Durante o período, o governo deu um importante passo também no sentido da economia. A MP 777, que traz a taxa de longo prazo, a TLP, foi aprovada, assim como foram aprovadas novas metas de déficit fiscal de 2017 e 2018, ambas em 159 bilhões de reais. E saiu o IPCA, a inflação oficial referente ao mês de agosto, uma alta no mês de 0,19%, acumulando no ano alta de 1,62% e em 12 meses 2,46%, abaixo do que era esperado. A produção industrial de julho também cresceu 0,8% pelo quarto mês seguido e no ano mostra a mesma expansão de 0,8%. E o Copom reduziu a Selic em 1 ponto percentual, como era esperado, taxa agora no patamar de 8,25%, mas o comunicado foi um pouco mais prudente, o que tirou um pouco do foco uma nova queda da taxa Selic de 1 ponto percentual, que iria para 7,25%. O Banco Central também anunciou o fluxo cambial de agosto. Ele ficou negativo em 698 milhões de dólares, mas no ano ainda está positivo em 3,8 bilhões de dólares. E a Anfávia mostrou os dados da expansão na indústria automotiva, crescendo 15,4% no mês de agosto, e as vendas automotivas crescendo 17,2%. No mercado local, boa expansão das ações, principalmente as ações líderes, principalmente ações ligadas ao setor exportador, Petrobras, a Vale. O dólar por aqui também teve uma semana fraca, encerrou a semana ao redor de 3,10, até um pouco abaixo disso, e mostrando todo o desequilíbrio no mercado internacional.
O CDS, o Credit Default Swap do Brasil, também veio para abaixo de 190 pontos. E os investidores estrangeiros, no mês de agosto até o dia 5, haviam colocado já 397 milhões de reais na Bolsa e no ano acumulando 11,4 bilhões de ingresso líquido. No cenário internacional, muitos eventos importantes também. Tivemos a reunião do Conselho de Segurança da ONU para tratar de novas sanções à Coreia do Norte, o Japão aprovando mais gastos em armamentos para se proteger e a Rússia dizendo que mais sanções à Coreia do Norte não demoveriam dos seus objetivos. Já a China expressou que a Coreia do Norte deve seguir as resoluções da ONU, e não toleraria o caos na Península Coreana. Nos Estados Unidos, a Câmara aprovou recursos no montante de 7,9 bilhões para a população afetada pelo furacão Harvey. Também aprovou a elevação do teto da dívida por mais 3 meses, o que certamente trouxe alívio. E Donald Trump falou bastante ao longo da semana sobre seu projeto de redução de tributos para famílias e também para as empresas, mas o líder Paul Ryan acredita que reduzir o imposto das empresas para 15% vai ser difícil. Por lá também tivemos a divulgação da produtividade da mão de obra no segundo trimestre. Ela cresceu 1,5% e o custo unitário da mão de obra subiu apenas 0,2%, ambos anualizados. Os dados do livro bege, uma síntese da economia americana, vieram positivo, mostrando preços relativamente em alta modesta, emprego desacelerando, mas não afetando o mercado de trabalho e a economia expandindo de modesta a moderada. O Banco Central Europeu também, durante o feriado aqui no Brasil, anunciou sua decisão de manter a política monetária estabilizada, o que significa taxa de refinanciamento zero, taxa de depósito negativa em 0,4% e a compra de 60 bilhões de euros no mês em ativos. E o presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, disse que pode até estender todo esse programa de flexibilização monetária. Tivemos ainda o PIB da zona do euro crescendo 0,6% no segundo trimestre e a taxa anualizada em 2,3%. Isso certamente desequilibrou os mercados de câmbio no exterior e também o mercado de juro. Na China, foi anunciado um superávit da balança comercial de 44,2 bilhões no mês de agosto e na Alemanha, superávit no mês de julho de 19,5 bilhões de euros. No Reino Unido, déficit na balança comercial de julho de 11,6 bilhões de libras e a produção industrial crescendo 0,2%. O período foi de divulgação de indicadores de atividade industrial e de serviço para diferentes países e podemos destacar que todos vieram acima de 50 pontos, o que significa expansão da atividade. A Alemanha segue liderando a região com bom crescimento e inflação baixa e Angela Merkel tem uma situação de liderança nas próximas eleições do final do mês muito facilitada. Falando um pouco de perspectivas, seguimos com a visão de que a B3, nova denominação da Bovespa, deve manter a tendência primária de alta, mesmo considerando a proximidade de recorde histórico, que certamente atrai maior pressão vendedora. Qualquer melhora da situação política, no nosso entender, ou da econômica, vai conseguir manter essa tendência de alta por mais tempo, extrapolando esse recorde próximo de 74 mil pontos, por força da atração de mais recursos para o segmento de renda variável. Também é importante destacar que as empresas já estão adaptadas para a situação econômica e também para a situação internacional e devem conseguir ganhos de produtividade e maior eficiência. Queda da taxa de juros, a redução do nível de endividamento das empresas são importantes e a taxa cambial também exerce grande importância para aquelas que estão endividadas em moeda forte.
devemos considerar o dólar abaixo de 3,10 no momento. Como consequência disso, é possível que a gente possa ter uma precificação melhor dos ativos aqui na B3. Claro que a gente ainda vai ter alguma realização de lucro no curto prazo, mas arriscamos a afirmar que os recursos que ingressam ou que têm ingressado no mercado vão absorver essas ofertas de ações no curto prazo, dando sequência ao processo de alta. Nossa percepção é que os investidores ainda estão com níveis muito fracos de renda variáveis ou travados, e qualquer melhora vai fazer aquele conceito de manada. Assim, depois de superar o recorde histórico, que deve acontecer, o nosso próximo objetivo a ser atingido fica ao redor de 77 mil pontos do índice Bovespa, mas, claro, parece óbvio que dentro de um contexto de uma situação melhorando, tanto no cenário local quanto no cenário internacional. Aliás, com relação ao cenário externo, somos de opinião que a tendência é de manutenção da recuperação econômica global e acelerando, e também isso servindo para ajudar um pouco a economia local. Em que pese tudo isso, ainda seguimos recomendando alguma prudência na escolha de seus investimentos, optando por ações ou por opções de ações mais líquidas e empresas com boa governança corporativa. Eram essas as principais considerações que eu gostaria de passar para vocês. Nós vamos estar de volta na próxima segunda-feira de manhã, bem cedo, mas existe um texto associado a esse vídeo que traz certamente um volume maior de dados que você pode acessar. Até lá, até segunda-feira, então.